Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal, porque hoje o vídeo está muito especial. Talvez seja o vídeo mais importante do canal. Então fica comigo até o final, porque hoje nós iremos falar sobre o livro de Provérbios e o paradoxo de Salomão. Então eu sei que tem centenas e dezenas e milhares de vídeos no YouTube falando sobre o livro de Provérbios, mas eu queria trazer um ponto que talvez seja um ponto um pouco escondido ali no livro de Provérbios, mas é o que faz toda a diferença nos dias de hoje, e inclusive foi o responsável pela queda de Salomão. Não só pela queda de Salomão, mas a Bíblia, desde Gênesis até os dias de hoje, aponta esta falha como principal motivo, tanto pela queda de Adão e Eva, depois a queda de Sansão, aí logo a gente tem a queda de Salomão e as quedas que a gente vai dando ao decorrer da vida, não é mesmo? A gente conhece o livro de Provérbios muito pela sabedoria, porque foi escrito por Salomão, que foi considerado, além de ser o homem mais rico daquele tempo, também um homem mais sábio. E quando eu falo paradoxo de Salomão, eu quero dizer o seguinte: Salomão escreveu muito sobre guardar o coração, mas ele mesmo não guardou o coração dele. Ele fala muito sobre escolher as companhias, mas ele não soube escolher muito bem as companhias dele, né? Então a gente aprende muito com Salomão, porque mesmo ele sendo o homem mais sábio do mundo, ainda assim ele cometeu os erros dos quais ele nos orientou a não cometer. É aquela coisa, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas dentre tudo que aborda o livro de Provérbios, tem uma coisa em questão, que como eu falei, que é a responsável por clínicas de psicologia estarem lotadas, consultórios estarem lotados, é responsável pelos conflitos familiares, é responsável pelos conflitos nas amizades, conflitos no trabalho. Então, fica comigo que hoje a gente vai descobrir qual foi a causa da queda de Salomão, de Sansão. Obviamente que eu já caí, você já caiu, mas depois de assistir esse vídeo a gente não cai mais, porque eu vou te ensinar como identificar, tanto de forma física, né, do nosso subconsciente, quanto de forma espiritual, quando o Espírito quem revela pra gente. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo, seja muito bem-vindo. Antes da gente entrar no livro de Provérbios, eu quero falar para vocês duas coisas. Primeiro, sobre do que esse livro se trata, porque ele é muito conhecido como sabedoria, o livro da sabedoria, ou manual da vida humana. Mas eu separei 7 chaves, que são 7 principais temas que esse livro aborda. E tem uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês, que ao meu ver tá no top 3 dos principais livros da Bíblia. Por quê? Por que o livro de Provérbios, para mim, ele tá no top 3? Porque ele independe da sua crença. Então, ele, desde muçulmano a um ateu, se você seguir, você se livra pelo menos de muitos problemas. Mas é claro que o livro de Provérbios, né, ele é todo moldado, né, pelo temor ao Senhor, que aqui na verdade então essa é a 7ª chave, então começando de baixo para cima, então a 7ª chave, que é o temor ao Senhor, que é o fundamento desse livro, tá? Mas quando eu falo que é desde muçulmano, que a gente tem nos radicais, aos ateus, porque dependendo de como você conduzir, como você ler esse livro, você vai ter uma vida mais fácil ou menos difícil, enfim. Mas vamos lá. Então, a primeira chave é a sabedoria e insensatez. Só que a sabedoria, nesse caso,
aos olhos de Provérbios, é viver de acordo com os princípios de Deus nas decisões diárias. A chave número 2 é palavra e comunicação. Palavras e comunicação é o segundo tópico mais abordado no livro de Provérbios. E eu confesso para vocês, aqui é uma fraqueza pessoal, que eu caio nesse, tá? Eu caio nesse e é por misericórdia mesmo, porque esse é bem difícil para mim. O terceiro é trabalho e diligência, então os frutos de um preguiçoso versus os frutos de um diligente. Então fala muito sobre a importância do trabalho, as consequências da preguiça. O quarto ponto fala sobre justiça e integridade, então é o caráter da pessoa, aí vem o comportamento, sabe? O quinto, que esse é muito especial, ele fala sobre relacionamentos. E eu vou falar para você uma coisa, como eu disse anteriormente, dentro dessas chaves tem uma chave aqui que é a responsável pela queda do ser humano, tá? É a responsável. Quero ver se você vai adivinhar qual que é. Então aqui é relacionamentos. Então tem a ver com amizades, casamentos, influências das companhias, conflitos familiares. Número 5. O número 6 é dinheiro e administração, então a importância de você ser um bom administrador, a importância de você ter dinheiro, como que você é visto com dinheiro, como que uma pessoa sem dinheiro ela é vista, mas a importância também de ajudar as pessoas que não têm dinheiro. Então fala muito sobre isso, que nós devemos sim ajudar as pessoas, a gente não deve menosprezar o pobre, a gente não deve desfazer do pobre, então fala muito sobre isso. E a sétima chave, que eu já havia mencionado antes, é o temor ao Senhor. Então, dito tudo isso, vamos conversar. Vamos lá. Vocês sabem que quem escreveu o livro de Provérbios foi Salomão. Então, vamos falar só um pouquinho sobre Salomão, tá? Quem foi Salomão, fora ter sido o homem mais sábio do mundo, e o porquê que Salomão, quando teve um encontro com Deus, por que ele pediu sabedoria? E onde muita gente erra. Eu já vi muitas ministrações, muita gente peça sabedoria, peça sabedoria, peça sabedoria, faça igual Salomão fez, pede sabedoria, que daí Deus dá todas as outras coisas. Mas tem um porquê de Salomão ter pedido sabedoria. Então vamos lá, Salomão ele é filho do rei Davi com Batseba. E antes de Salomão, Davi e Batseba tiveram um filho que foi fruto de um adultério, consequência de depois teve um assassinato, e daí Deus recolheu essa criança. E Davi teve 18 ou 19 filhos, se eu não me engano, e ao decorrer da vida dele, vocês sabem que Davi foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, e ao decorrer da vida dele, tendo muito favor, muita unção de Deus na vida dele, muitos livramentos, ele quis construir um templo para que a arca do Senhor ficasse nesse templo. Essa arca nada mais é do que a presença do Senhor, tá? Então, ele quis construir esse templo, só que Deus falou para ele assim, olha, Davi, eu fico feliz que você queira construir esse templo, só que você é um homem de guerra, tem muito sangue nas suas mãos, e esse templo eu vou deixar para o seu filho Salomão construir, o filho que você vai ter com Batseba. E daí o que acontece? Aqui tem uma chave muito grande, tá? Que é o seguinte, mesmo Davi tendo um coração segundo o coração de Deus e ele ter cometido o pecado que ele cometeu, e Deus ter perdoado, ter ressignificado aquilo, Deus não permitiu que Davi estivesse à frente de algo que fosse homenagear a Deus, que fosse reverenciar a Deus. Então aqui tem uma chave muito grande. A chave é a seguinte, o que eu aprendi com essa passagem
Davi, Salomão, a construção do templo, o pecado de Batseba com Davi e tudo mais. O que eu aprendi? Eu aprendi que assim, podemos cometer pecados e seremos perdoados por Deus. Mas, de acordo com esta passagem, a depender do pecado, você não pode estar à frente de algo de Deus. O que eu tomei como uma clareza, sabe? É que assim, eu vou cometer pecado, sim, eu vou. Independente do pecado, Deus vai me perdoar, mas eu não posso estar à frente de um ministério. Entende o que eu quero dizer? Então, o que acontece? Aqui quebra uma coisa que muitas vezes a gente imagina não, a gente se decepciona quando vem alguns escândalos da igreja. Eu já falei isso, acho que não sei se foi em algum vídeo aqui ou se foi lá no meu Instagram, que eu já falei que a gente não tem que se decepcionar, que na verdade a gente precisa agradecer, porque isso nada mais é do que Deus limpando. E a própria palavra de Deus mostra isso. Ele não deixou que o homem, segundo o coração dele, fizesse um templo para homenagear a Deus, mas ele permitiu que o filho dele fizesse. E tem uma outra coisa também muito importante aqui. Muitas vezes o trabalho que a gente começou a fazer, quem vai dar sequência, por exemplo, eu tenho uma empresa, então eu tô montando a minha empresa, tô fazendo, né? Tô na construção da minha empresa. Só que de repente, quem vai dirigir a minha empresa é a minha filha, são as minhas filhas. Então eu tirei essas duas chaves aqui. De repente, a depender do seu pecado, você não vai ter um ministério, porque Deus ele vai te cortar, em algum momento ele vai te cortar. E outra, a depender da sua vida, você vai começar um projeto, mas geralmente mas pode acontecer que o seu filho ou sua filha é quem vai dar sequência nisso. Mas, dito tudo isso, vamos lá. Quando eu comecei a ler a Bíblia, e agora eu estou lendo ela de forma cronológica, tem coisas que são padrões que eu observei. E quando eu cheguei no livro de Provérbios, ali foi a chave, sabe? Que desde lá de Gênesis até os dias atuais, e passando por Jesus, todo mundo cometeu o mesmo erro, sabe? E o que acontece? Lá no Antigo Testamento, Deus falou para as pessoas lá do Egito para que eles não se relacionem com estrangeiros. Então aqui já está, qual daquelas 7 chaves é o número 5, relacionamentos. Então, não se relacione com estrangeiros. Não está falando, como eu vou dizer, trazendo para o nosso dia de hoje, né? Você é brasileira, não vai se relacionar com um gringo, qualquer coisa assim. Não é isso. Não é questão geográfica que Deus está falando. Deus está falando questões comportamentais, tá? E daí vai passando a Bíblia, quando chega lá em Provérbios, e no livro de Provérbios foca muito nisso. E tem um versículo ele fala assim: os lábios da mulher estrangeira, ele é doce como mel, suave, doce como mel, mas os seus caminhos levam à morte. E daí eu fui recapitular, opa, calma aí, realmente, sabe? E daí eu entendi o que era esse estrangeiro. E daí eu falei, poxa, calma aí, Eva escutou a cobra, né? Tudo bem que a Eva ela foi criada justamente para Adão, mas assim, começou ali. Aí, depois vai passando a queda de Sansão. Daí Sansão, tendo muitas mulheres ali, do vilarejo dele, vamos dizer assim, para ficar mais simples a interpretação, ele gostou de uma mulher de uma outra vila, de uma outra tribo, que servia outros deuses, que na verdade eram dos inimigos de Sansão. Mas ele se encantou por ela. Moral da história,
teve a queda dele, teve a morte dele. E depois, quando chega em Salomão, mesmo ele sendo o homem mais sábio do mundo, mesmo ele tendo escrito Provérbios, mesmo ele tendo conhecimento da palavra e tendo contato, acesso direto a Deus, ele se envolveu com mulheres estrangeiras, mulheres que tinham seus deuses, e isso fez com que ele caísse. Então, quando eu falo para você que a sabedoria que a gente precisa ter hoje em dia, aos meus 40 anos, eu posso afirmar para você que 100% dos problemas, 100% das causas de consultórios, clínicas psicológicas estarem lotadas é justamente pela falta de sabedoria da gente ao escolher as pessoas para estar ao nosso lado. E eu não estou falando somente no lado de matrimonial, estou falando de amizades, porque a Bíblia fala sobre amizades. Então o estrangeiro, na verdade, neste ponto da Bíblia, é aquela pessoa que é diferente, que não compactua da mesma fé que você, que não compactua, né? Dos mesmos, não é rituais, mas dos mesmos princípios, dos mesmos costumes. Então, por exemplo, vamos trazer um exemplo mais claro aqui para você. Supondo que você é uma pessoa diurna, que você levanta cedo. Ao se relacionar com pessoa que levanta tarde, o que vai acontecer? Você vai levantar cedo, você vai sair, você vai fazer suas coisas. Quando você voltar, a pessoa vai estar acordando. E daí, a pessoa vai levantar e vai sair. Vocês nunca vão se encontrar. No começo pode ser legal, a gente pode achar assim, o oposto se atrai. Essa é a maior barbaridade que tem na face da Terra. Tá? O oposto não se atrai. Ao decorrer do tempo, um vai ficar cobrando o outro. Você levanta muito cedo, você acorda muito tarde. Vai começar a gerar o quê? Os conflitos. Entendeu? Então, a gente vai ignorando ao decorrer da nossa vida essas pequenas coisinhas. E essas pequenas coisinhas que no final, no montante, faz com que a gente acabe parando numa clínica de psicologia. Falando, eu preciso fazer terapia. Mas é que, na verdade, a palavra de Deus, a Bíblia, já traz isso. Se afaste do estrangeiro, não traga para você, não traga para o seu íntimo, sabe? Se afaste do homem raivoso, fala sobre o preguiçoso, fala sobre o honrar o pai e a mãe. Então, vamos sempre trazer para nossa vida. Você conheceu uma pessoa, aí você foi na casa dessa pessoa, seja amiga, seja futuro namorado, quem quer que seja, tá, gente? Aí você viu a forma com que ele ou ela trata a mãe dele ou a mãe dela. Gente, uma pessoa que responde, é ríspido com a mãe e com o pai, vai ser ríspido com você. E não é como, é quando. Sabe? Então uma pessoa que não tá na mesma fé que você, no começo pode ser legal. Você, é legal, só que a Bíblia já está dizendo, não é legal, o fim disso é a morte, porque os lábios da mulher estrangeira são doces como o mel, mas o seu caminho é a morte. Aí você fala para mim assim, mas Danúbia, mas é questão de experiência, a Bíblia já está dizendo para você, esses grandes homens que foram homens ungidos, porque não está falando pessoas aleatórias, está pegando homens ungidos. Eles foram lá e quiseram experiência. Qual foi o resultado da experiência deles? A morte. Qual foi o resultado da experiência deles? A queda. Então, eu queria trazer essa passagem de Provérbios, que muito se fala da sabedoria, mas não fala, não foca nessa questão da principal sabedoria, a sabedoria de escolher as pessoas, de escolher a pessoa certa para estar ao seu lado, sabe? Aí você fala para mim assim, mas Danúbia, tá aí agora eu já vi que eu escolhi tudo errado. Quem você puder eliminar, você elimina. Quem você não puder eliminar, a gente se apega naquele versículo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mas eu tô trazendo a autorresponsabilidade, tá? De você falar assim, eu errei, eu não entendi, eu ignorei os sinais que a Bíblia está falando. E eu tô falando para vocês de uma forma que eu vou falar para as minhas filhas, hoje elas são crianças, mas já tendo essa clareza, é óbvio que eu vou falar para as minhas filhas, só que antes de falar para elas, eu quero falar para vocês, porque eu quero que vocês tenham mais consciência
como eu estou adquirindo consciência das pessoas que eu quero ao meu lado, sabe? De primeiro quem eu sou, da minha personalidade, da minha crença e de quem eu quero, e de quem é compatível com quem eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã. Porque não adianta, eu estou caminhando e tem alguém que tá sempre me puxando para trás, seja uma amizade, qualquer coisa, qualquer pessoa que possa estar me impedindo de avançar, tá? E eu vou ensinar para vocês uma forma que, se você aprender isso daqui, você nunca mais vai errar, tá? Porque tem duas formas de você identificar a pessoa, duas formas que o Espírito, que você, não é o Espírito, é que uma das formas é o Espírito Santo falando e a outra forma é o subconsciente falando. E como que você identifica quem é quem, tá? Então, isso depende da sua religião, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, é o subconsciente. O subconsciente, ele está relacionado à experiência. Então, você conheceu uma pessoa. Aí essa pessoa fez alguma coisa, falou alguma coisa que automaticamente você já teve um gatilho de, poxa, eu já vi isso em algum lugar, eu já presenciei, ou eu já, como diz, eu já vivi. Então é o seu subconsciente já te dando um alerta, opa, você já viu isso daí, você já viu que isso daí não vai dar certo. Aí a subconsciente tem a ver com experiência. Ou outro caso, você nunca viu a pessoa tá em silêncio, mas você olha para ela e já sobe uma anteninha, que eu costumo falar que é a anteninha do Chapolin, né? Porque já liga direto pro céu. Ai, é o Espírito Santo te falando, olha, toma cuidado. Então, a partir de hoje, eu quero que você, ao conhecer as pessoas, ou as pessoas que estão à sua volta, presta atenção no comportamento delas, presta atenção na fala, no comportamento, nas atitudes delas, porque assim, isso entrega muito. E presta atenção o quão confortável você fica na presença dessa pessoa. Se essa pessoa te ativa alguns gatilhos emocionais, ou se essa pessoa te fala, não, tô confortável aqui. Porque, como eu disse, a falta de sabedoria na escolha de uma pessoa na nossa vida, ela é a principal causa de todos os conflitos que existem no mundo, todos, porque a gente ignora, e a palavra do Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, desde Gênesis aos dias de hoje, diz, todo mundo que caiu, isso inclui Jesus, mas é muito claro que Jesus escolheu já sabendo quem são as pessoas, tirando Jesus que já sabia quem eram as pessoas, a gente não sabia quem são as pessoas. Sansão não sabia, Salomão não sabia, Jesus sabia. Mas vamos lá. Sempre teve alguém que estava ali e que não deveria estar ali. Então, eu queria muito trazer essa visão de Provérbios para vocês, que é um pouco além da sabedoria, mas que tem muito mais a ver com relacionamento. E o que a gente aprende com o livro de Provérbios, né? A gente aprende com o livro de Provérbios, com a história de Salomão, a gente aprende que assim, no final das contas, a queda de Salomão não foi falta de sabedoria, foi a falta de obediência, obedecer aquilo que ele já sabia, obedecer aquilo que ele já conhecia. Então, você está na igreja, aí você conhece alguém do mundo, aí a pessoa, ai, nossa, que pessoa legal, ai, nossa, que pessoa bacana, vou levar para a igreja. Não é tua função levar para a igreja. O Espírito Santo, ele vai tocar naquela pessoa, se ele quiser tocar naquela pessoa, mas não é tua função de levar aquela pessoa para a igreja. Você, obviamente, você vai convidar, entendeu? Mas você não vai forçar aquela pessoa. Você não vai, não, vou trazer ela para mim. Sendo que na igreja tem outras pessoas na igreja. Por que você vai buscar fora? Porque você já está ali na tribo. Você faz parte de uma igreja, ali já é uma tribo. Por que você vai buscar em outra tribo? Por que você vai pegar um estrangeiro? A palavra de Deus já mostrou as consequências de se relacionar com um estrangeiro. Por que você vai pagar esse preço? A palavra já está mostrando o que vai acontecer. Ou de repente, você é de uma religião X, mas você quer se relacionar com uma pessoa de uma religião Y. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Ou eu e a minha casa serviremos ao Senhor e ao único Senhor, ou
vamos ter uma religião que não tem nem o que falar, fica partido. Imagina assim, na minha casa, eu sou cristã, eu tô com a Bíblia, aí o William, sei lá, ele tá com, sei lá, qualquer outro livro de alguma religião aleatória. Ele tá errado? Eu tô errada? E não é questão de quem tá errado. Errado tá em falar assim, poxa, não é isso. Não é que a pessoa está errada ou eu estou errada. Errado é tá duas pessoas diferentes convivendo. E que não vai dar certo, não vai dar certo. É uma casa dividida. É uma casa dividida. Tá? Então a palavra de Deus deixa isso muito claro pra gente, não se relacionar com pessoas estrangeiras. Outra coisa, assim, a história de Salomão, ela é muito relevante para nós hoje, porque a gente não precisa de informação. Embora eu esteja trazendo essa informação para vocês aqui, mas a gente não precisa de mais informações. A gente precisa proteger as influências que estão moldando as nossas decisões diárias. É aquele tal do ambiente influencia, sabe? Porque imagina que você é uma personalidade X, eu dei alguns exemplos, você acorda cedo e se relaciona com alguém que acorda tarde, não vai dar certo. Você é da praia e se relaciona com alguém que é do campo, não vai dar certo. Alguém vai estar deslocado ali. Você gosta de sair e a pessoa gosta de ficar em casa, não vai dar certo. Ah, Danúbia, mas eu conheço um caso, tudo bem, existem as exceções, mas eu não tô indo pelas exceções. Eu sigo isso daqui. Se a palavra de Deus está dizendo para mim, não se misture com estrangeiros, não busquem outra tribo, é aí que eu vou acreditar. Eu não vou acreditar, eu não vou pagar para ver como eu já paguei para ver. Eu não vou pagar para ver de ter experiências com estrangeiros e depois ligar para psicólogo para tratar alguma coisa que foi causada em mim, sendo que o versículo, vários versículos que eu amo na minha vida, mas tem uns que são muito chaves para mim, que conhecereis a verdade vos libertará. E eu encerro o vídeo de hoje com esse versículo. Conhecereis a verdade vos libertará. Então hoje você já sabe a verdade. Hoje você sabe que independente de você estar numa situação boa ou numa situação ruim, isso se deve muito a quem você escolher, as pessoas que estão à sua volta, ao seu emprego, se deve ao seu marido, à sua esposa, ao seu namorado, se deve ao fato de você ter observado os sinais, ter ignorado ou não ter ignorado, sabe? E hoje, grava isso, subconsciente, experiência. Espiritual é quando é Deus já mandando para você o sinal, ó. Pula fora disso. Pula fora disso. Assino essas duas coisinhas, cai fora. Tá? Não paga para ver. Então, eu deixo essa mensagem para vocês. E vamos ler sim o livro de Provérbios, mas vamos ler ele com uma visão dos dias de hoje. Uma visão que a gente possa trazer para evitar até esses conflitos familiares. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo com outros temas, ou talvez a gente pode até fazer uma série, né? Como fala? Uma série com dessas 7 chaves do livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem coisas muito valiosas, mas dentre todas as coisas valiosas, eu acho que o relacionamento é a principal. Errou aqui, o preço é muito caro. Errou nas outras coisas, você conserta. Errou no relacionamento, a Bíblia, a palavra de Deus já diz o nosso final. Afinal de contas, os lábios da mulher estrangeira, ele é doce como mel, mas o seu caminho leva à morte. Te vejo no próximo vídeo e até mais. Deixa seu like, se inscreva no canal e compartilha se esse vídeo fez sentido para você. Até breve.